Vamos iniciar agora mais uma aula, né? Acho que a penúltima aula que a gente vai estar fazendo sobre essa UC. Uma UC curtinha, a qual nós vamos falar um pouquinho sobre o tema metodologia de projetos, né? Então, para projetos, a gente vai entender um pouquinho do que é as ferramentas que a gente pode estar utilizando, tanto ferramentas de qualidade, ferramentas de agilidade, saúde, segurança, certo? Vamos iniciar agora com o nosso vídeo institucional para que a gente possa contextualizar a nossa função. Eu acabei de gravar. Agora assim, a parte que tá de sacanagem. Eu acabei de mandar um áudio no YouTube. Mandei pra minha mãe o áudio no YouTube. Vamos recapitular o que eu tenho que falar pra vocês.
Bem, pessoal, tranquilo. Só para a gente contextualizar mesmo o que é a nossa profissão, né? Mas hoje eu separei um tema mais, assim, voltado para a área de qualidade, né? Que também é uma das nossas funções. E eu vou apresentar para vocês aqui o que é a metodologia ágil ou Scrum, né? Parece um nome estranho, a gente fala muito Scrum, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas duas metodologias, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente começar a falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Essa vai ser uma introdução sobre o que é o Scrum, certo? Perdendo no revezamento, vamos lá. O estilo de corrida de revezamento, aplicado ao desenvolvimento de produtos, pode conflitar com os objetivos de velocidade e flexibilidades máximas. Ao invés disso, um estilo holístico, onde a equipe busca, como em um jogo de futebol, de forma integrada, chegar ao gol. Com passes de bola, pode servir melhor às atuais necessidades competitivas. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Que muitas das vezes nós caímos no automático, produzir, produzir, produzir. Muitas das vezes a gente tem prazo em projetos, né? Você precisa me entregar um projeto com um tempo muito corrido. E eu, como profissional da área da segurança, eu preciso aprender que eu não estou sozinho. Eu tenho apoio, eu tenho a CIPA, né? Eu tenho gestores que podem me ajudar. Então, de tempos em tempos, a gente precisa se atualizar. E hoje o mercado, ele traz para a gente duas metodologias ótimas, tá? Que é o Scrum, que a gente fala, que é a parte de dividir tarefas de acordo com a aptidão de cada um, e o método ágil, que hoje, mundialmente falando, várias empresas estão utilizando, que é fatiar, seccionar. A gente vai fatiar um projeto em pequenos projetos para que eu alcance o final de forma mais rápida, né, e mais assertiva. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, tá bom? O Scrum em 100 palavras. O Scrum é um processo ágil que permite manter o foco na entrega do maior valor do negócio no menor tempo possível. Gente, isso seria perfeito, né? Mas claro, a gente vai sempre esbarrar em dificuldades, o modelo da empresa, muitas das vezes a maturidade da empresa dentro do mercado de trabalho, tá? Isso permite a rápida e contínua inspeção do software em produção, um exemplo, né? Em intervalos de 2 a 4 semanas. Então, por exemplo, a gente pega uma produção de um material qualquer. Então, em intervalos de 2 a 4 semanas, a gente já consegue ter uma visão do que vai ser isso, né? Para fazer mais sentido, vamos pensar o seguinte: imagina você construindo um carro para uma determinada pessoa. Eu vou fazendo todo o processo. Ao final, eu entrego o carro, né? Com as 4 rodas, tudo certinho. Só que eu não fui perguntando o meu interlocutor ou a pessoa que está comprando esse carro se está ficando da forma que ele gosta. Eu simplesmente cheguei e entreguei o projeto no final para ele, né? E será que está realmente da forma que foi solicitado, né? Será que faz sentido para a pessoa que está recebendo esse projeto? Ao invés disso, o método ágil, ele vai me dando pequenas entregas, né? Imagina comigo, se eu coloquei o prazo de 2 meses para entregar um carro, na primeira semana, se eu entregar um skate, faz sentido? Pode parecer que não, né? Mas a finalidade do carro não é se locomover? É isso, né? Se locomover. Então eu entreguei um skate. Não é o que foi solicitado, mas já é uma entrega. Uma das grandes máximas que se utiliza dentro do método ágil e do Scrum
é que se você não ficou com vergonha da sua primeira entrega, você está fazendo errado. É sinal que não houve evolução, certo? Então, a ideia do Scrum e do Ágil é isso. Pequenas entregas para que, ao final, você consiga construir o projeto de acordo com a necessidade de cada cliente, no menor tempo possível. A gente fala cliente porque, assim, a empresa que me contrata, ela é a minha cliente também quando eu estou tratando sobre projetos, né? Então, as necessidades do negócio é que determinam as prioridades de desenvolvimento de um sistema ou de qualquer outro material. As equipes se auto-organizam para definir ou determinar a melhor maneira de entregar as funcionalidades de maior prioridade. Entre cada 2 a 4 semanas, todos podem ver o real software ou o real processo de produção sendo decidido por si mesmo, né? Deve ser liberado e continuar a ser aprimorado por um ou mais sprint. O que é um sprint? De 2 a 4 semanas, a gente reúne toda a equipe e fala: faz sentido o que foi pedido? A que ponto estamos dentro de um projeto? Né? As origens do Scrum, por exemplo. Jeff Sutherland. Né? Uso inicial do Scrum, na ISO em 1993. Então, não é um processo que começou agora. Né? Mais de 500 pessoas usando o Scrum, por exemplo. Isso em 93. Ken Schauber, um administrador, né? Apresentação na UPSLA com Sutherland, lançando 3 livros sobre Scrum, né? Outros falando sobre padrões de Scrum no mercado. Né? Várias pessoas vêm desenvolvendo esse método juntamente com o formador que foi Jeff Sutherland. Então, em 2002, inicialmente, inicia-se o projeto do Ágil, que surgiu do Scrum. Né? Basicamente, o Scrum é a ajuda mútua, onde a gente utiliza várias pessoas voltadas para o mesmo intuito de áreas diferentes. Imagina você agora dentro da área da segurança. Será que falar de segurança no trabalho passa somente pelo técnico? Ou será que também pode passar pela gerência, pode passar pelo funcionário, pode passar pelas lideranças da empresa? Não é isso? Então, pode-se desenvolver uma equipe multidisciplinar dentro da empresa para que possa trazer dentro da área o método ágil, o método Scrum. Tá? Quando um projeto está atrasado, o que a gente deve fazer? Adicionar mais pessoas, né? Servirá apenas para atrasá-lo ainda mais? É isso. Então a gente precisa pensar. Hoje é o que a gente faz. Eu vou lá e adiciono mais pessoas, né? É como se, por exemplo, eu preciso de desenvolvimento, não de mais cabeças pensando, né? Devemos considerar o tempo que perdemos em gestão e comunicação quando temos pessoas demais trabalhando. Então, todo projeto ele precisa ter uma equipe determinada. Eu não posso inchar a minha equipe colocando mais pessoas dentro de um projeto. Esse hoje é o pensamento clássico, né? Nós temos isso. Quanto mais quanto mais o tempo está escasso, mais eu coloco pessoas para fazer a mesma atividade. Será que isso gera produtividade? De forma alguma. Né? Eu preciso de pessoas mais bem desenvolvidas do que pessoas em quantidade. E ao calcular o tempo de desenvolvimento de qualquer coisa, né, temos que dobrá-lo. O programador precisa de mais tempo para pensar, além de tempo para programar. Por exemplo, no caso de um software, né, na criação de um software. Quem que utiliza o Scrum hoje no mundo? Se a gente pensar, a Microsoft, Yahoo, Google, né, a EA, conhecidas também Philips, a Siemens, a Nokia, né, a BBC. Então, são inúmeras empresas que utilizam essa metodologia hoje. Então, é algo que, assim, nós precisamos acompanhar essa modernidade e trazer de forma mais assertiva para o ambiente de trabalho, também para a segurança no trabalho, essas metodologias que fazem sentido para as grandes empresas, grandes corporações do mundo, né?
Para que ele tem sido utilizado, gente? Software comercial, né? Desenvolvimento de software comercial, desenvolvimento interno, desenvolvimento contratado, no caso da terceirização, projetos de preço fixo, aplicações financeiras, aplicações de certificação. E aqui, gente, aplicação de certificação. Hoje a gente trabalha com ISO 45001, que é muito voltada para a nossa área. Então, assim, a empresa hoje, quando ela deseja subir de patamar, ela busca também essa modernização, certo? E uma dos itens para que se venda hoje para fora do país, por exemplo, é a ISO 45001. As empresas que buscam a certificação voltada para a área da segurança no trabalho, tá? Empresas que têm sistema embarcado, a gente está falando hoje de muito de e-social. Será que para o e-social, para o desenvolvimento de ferramentas, né, até mesmo o próprio lançamento do e-social, será que faz sentido nós termos equipes especializadas? Ou será que só o técnico de segurança é que é responsável por tudo isso? Né? Então eu preciso pensar muito em como vou desenvolver as minhas atividades através de ferramentas que podem trazer ganho de tempo, ganho em custo para a empresa, né? Porque isso conta demais também. Quais são as características que nós precisamos do Scrum? As equipes que se auto-organizam. Então, aqui a gente não trabalha tanto com liderança, né? Claro que a liderança ela vai surgir sempre que eu tenho uma reunião de pessoas. A liderança ela surge, mas ela não é baseada somente na liderança. O que um manda, todos fazem, né? O produto evolui em uma série de sprints que nós falamos. O que é o sprint? Pequenas entregas. É preciso fazer sentido para a equipe essa pequena entrega, né? Ah, o produto acabado? Isso, no início, para a gente não tem tanta função. Eu preciso de pequenas entregas, seccionando o projeto em partes, né? Quem tem mais aptidão para a parte organizacional, quem tem mais aptidão para a parte de contato com pessoas. Então, cada um vai desenvolvendo a sua aptidão, né? Os requerimentos são listados em um produto chamado backlog. A gente vai ver mais à frente o que é um backlog. Ah, parece uma coisa muito americanizada, mas a gente faz muito disso, né? Eu, particularmente, eu faço assim, né? Aqui dá para ver para vocês, o famoso post-it. Então, a gente vai pegando e seccionando todo esse processo. Então, se eu tenho uma tarefa diária que ela me consome muito tempo, eu separo em pequenas entregas. Então, a gente vai separando isso de tempos em tempos. Eu separo, por exemplo, hora a hora, eu vou fazendo uma atividade, né? E isso é um backlog. Não há prática de engenharia prescrita, né? O Scrum se adequa a todas elas. Então, por exemplo, eu trabalho muito na área operacional. Eu sou um técnico que gosta muito de ficar em campo. Tem espaço também para você utilizar essas ferramentas. Eu sou muito administrativo, gosto de trabalhar com documentação. Também funciona para você que trabalha assim, tá? Usa regras regenerativas na criação de um ambiente ágil para a entrega de projetos, né? É uma das metodologias ágeis. Então, a agilidade hoje, o método ágil, ele está em todos os lugares. Basicamente, o que é o método ágil dentro do Scrum? Né? Como nós falamos, pequenos projetos que vão sendo entregues e atingindo metas pré-determinadas dentro de um projeto. Nós falamos sobre o PDCA na aula passada, né? O que é o PDCA? É o planejamento, as ações, né? A discriminação de quem vai executar cada atividade. O Scrum, ele trabalha basicamente nesse mesmo molde, só que agora trabalhando com uma metodologia muito mais ágil, que é a de seccionamento. Olha só o método ágil, como seria esse manifesto? Indivíduos e interações, ao invés de processos e ferramentas, software que funciona dentro da minha atividade. Hoje a gente trabalha com e-social, a gente precisa desenvolver essa aptidão de software, né? Você não faz lançamento no e-social hoje sem ter um software para esse tipo de lançamento. Então, basicamente, o e-social ele trouxe essa tecnologia para a gente. Nós precisamos
abranger. Claro que a documentação ela continua existindo, mas hoje o software ele faz isso muito mais rápido para a gente. Então, quando eu conseguia fazer um documento só para a empresa, hoje o software entrega 3, 4 a toque de caixa. Tá? A colaboração do cliente, a pessoa que está me contratando, né? Ao invés de negociação de contrato. Então, é um trabalho colaborativo. O que é essa negociação de contrato? Eu quero que você me entregue isso, isso e isso até tal dia. Agora é um processo colaborativo. A empresa ela vai negociar com você essas reuniões, essas pequenas entregas, de forma com que você vai mostrando as suas atividades no dia a dia, né? E tendo um controle de todo o passo a passo do que foi feito. Né? Respostas a mudanças. Quantas vezes nós não somos pegos de surpresa no ambiente de trabalho, né? Com aqueles reveses, as mudanças que acontecem, né? Eu estou desempenhando com um gerente, com um coordenador, alguma coisa assim, de repente ele sai. Aí eu paro o meu projeto, eu tenho que iniciar novamente o meu projeto, né? Aqui não, aqui nós temos respostas rápidas aos moldes. Por quê? Nós não estamos baseados aqui, ó. Deixa eu só anotar para mostrar para vocês. Né? Só mostrar para vocês aqui. Nós não estamos baseados aqui nos processos e ferramentas. Eu estou baseado em quê? Indivíduos e interações. Então, eu preciso sempre estar em contato pessoa a pessoa, interagindo o tempo inteiro. Então, o projeto ele vai andar de acordo com a metodologia que eu decidi. Se eu vou utilizar a clássica ou se eu utilizo hoje o chamado método coach ou o método de agilidade. O nível de ruído de um projeto, por exemplo, né? Longe de acordo. A gente vai ter aqui o requerimento. Olha só, quanto mais próximo dessa linha aqui, ó, longe da clareza e longe do acordo, mais complexo vai ficando o meu projeto. E eu vou aproximando de quê? Da anarquia, da falta de organização. Então, se eu trouxer o projeto aqui perto de um acordo, uma clareza, né, perto de uma certeza do que eu quero, um projeto simples, a chance dele ser um projeto eficaz é muito maior, tá? Na próxima aula eu posso até mostrar um projeto que foi desenvolvido dentro das empresas onde eu passo, né, que é o Olhar Seguro. Ele é um projeto simples, é um projeto fácil de implantação, porém ele é um projeto que tem uma eficácia muito grande, né? Não é porque ele é simples que ele vai ser obsoleto dentro da empresa, ele tem uma eficácia muito grande. Então eu trago ele aqui, ó, o mais perto possível de um acordo com a empresa e os funcionários, e o mais próximo possível de uma certeza de resultados, né? Quando eu trabalho nessa faixa aqui de tecnologia, né, e requerimentos, passa a ser um pouco mais complicado. Aí a gente entra hoje no chamado e-social. O e-social, se você não tiver aptidão com ferramentas de internet, com ferramentas de software, você vai ter complicações aqui, certo? E vai se aproximar muito do complexo. O complexo, muitas das vezes, para a gente, ele não é eficaz, correto? Então, em resumo, gente, o que eu tenho? Eu tenho um produto ou backlog, né? Os sprints são as entregas, as pequenas entregas que a gente vai fazer no dia a dia, né? A cada de tempos em tempos, a cada 2 semanas, 4 semanas, a gente faz um review disso aqui. Eu verifico se está condizente com aquilo que foi solicitado, né? Fiz o meu review aqui, daqui para frente eu jogo de novo, né? Até que eu vou ter aqui o produto potencial de entrega, não é isso? Então, ele vai estar o mais próximo possível daquilo que foi tratado durante todo o processo aqui. Porque muitas das vezes o projeto nosso, ele começa com início, meio, né, e fim. Ele aqui ele tem início, seccionamento, ele tem divisões, aonde eu vou pegando essas divisões e verificando a viabilidade no todo, né, até que eu chego ao produto final. Então, isso é muito importante para a gente, né, ter essa visão de produto acabado, de produto final. Projetos de Scrum progridem em uma série de sprints, igual nós falamos, né?
ocorre em um período de 2 a 4 semanas, né? Fazendo nosso resumo aqui, um período constante leva a um melhor ritmo. O que é isso? É pequenas entregas, mantendo essa constância, vou criando um ritmo de trabalho. Esse ritmo de trabalho, ele vai me dando melhores resultados, né? O projeto, o produto é projetado, codificado e testado durante o sprint. O que é o sprint? São fases de teste, né? Aquele momento em que eu paro, verifico a viabilidade, se funciona ou não. Se funciona, eu tenho o quê? O passo à frente. Não funciona, eu ainda tenho tempo de redimensionar esse projeto, porque ele está na fase inicial. Ele sempre está pequenos passos à frente. Imagina chegar ao final do seu projeto e a empresa falar, mas não foi isso que eu pedi para você, né? Foi o que você entendeu, mas não foi aquilo que foi solicitado. Tem que começar tudo novamente, então a gente vai fazendo as pequenas entregas, né? Olha só o desenvolvimento sequencial versus o paralelo. O sequencial é aquele requerimento, projeto, código e teste, ao invés de completar uma coisa por vez. As equipes do Scrum fazem um pouco de cada coisa o tempo todo. Olha só, se a gente secciona o projeto aqui linear, o que é linear? Né? Ele sequencial aqui, eu vou ter o requerimento. A pessoa me pede o projeto, né? Eu vou lá, faço o projeto. Bacana, foi aprovado o meu projeto, eu vou começar a criar ele aqui e colocar em fase de teste. Quando chegar em fase de teste, não deu certo. Eu volto lá no projeto e verifico o que deu errado. Olha o tempo que eu estou perdendo. Né? Ao invés disso, gente, todo mundo vai fazendo tudo ao mesmo tempo, só que em pequena escala. Né? Então, o que a gente consegue fazer? Verificar a viabilidade, verificar a funcionalidade e entregando pequenos projetos até que eu chego na testagem final aqui. Quando eu chegar nessa fase aqui com o projeto Scrum, ele vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque eu já vim testando esse produto desde o seu momento de projeto inicial até mesmo a entrega. E quais são os papéis de cada um? Né? Dentro do meu projeto em si, o que eu vou ter? O dono do produto. Quem que é o dono do produto? É a pessoa que me solicitou o produto. Né? O Scrum Master, que é aquele que vai ser o cabeça de toda essa equipe, né? Como eu disse, não é baseado em chefia, não é baseado em hierarquia, mas toda a equipe ela tem uma liderança. Isso não tem como, né? Então, esse líder ele é chamado de Scrum Master. Logo após eu tenho a equipe, que vai ser uma equipe enxuta, porém uma equipe com grande capacidade nos seus setores, né? Como que eu vou executar? Eu preciso de um planejamento. Aqui vai entrar o nosso PDCA, certo? Planejamento. Eu vou revisar o meu projeto, verificar a viabilidade desse projeto com relação às atividades que eu preciso, né? Fazer uma retrospectiva. O que é essa retrospectiva? O que foi feito, né? O que faz sentido dentro do projeto que está em produção? O que pode ser mudado? O que pode ser melhorado? Isso através de reuniões diárias. Eu reúno a minha equipe, verifico as entregas, todo o passo a passo que foi dividido para cada um e quais são as aptidões de cada um, as aptidões de cada indivíduo da equipe. Né? O que eu vou precisar? De um backlog, um produto backlog, né? Product backlog, que vai ser o produto inicial. Né? O sprint backlog, o que seria? A fase de manufatura é quando eu estou produzindo o produto. Né? O burn down charts é quando eu estou começando a entrar em fase de testes, certo? Então, o meu produto ele começa a ter um desenvolvimento. O dono do produto, quem que é o dono do produto? É quem define as funcionalidades do produto. É aquele que faz o pedido para você. Ele decide as datas de lançamento e o conteúdo. Ele decide quando é que esse produto ou quando esse procedimento vai entrar em produção, vai entrar
propriamente dito, nas minhas atividades, né? O responsável pela rentabilidade. Todo projeto que eu crio na empresa, ele é baseado em quê? Custo, nem que seja tempo ou investimento de dinheiro mesmo. Então, alguém precisa ser responsável pela rentabilidade, né? É esse dono do produto. Prioriza funcionalidades de acordo com o valor de mercado, né? Esse produto ou essa funcionalidade, esse procedimento, o quanto ele agrega em valor de mercado para minha empresa. Porque não adianta a gente pensar, gente, eu vou implantar a ISO 45001 na minha empresa só porque eu acho bonito. Não, toda empresa ela vive de lucro. E qual que é a lucratividade que a ISO 45000 pode dar para minha empresa? Como nós falamos, muitas empresas hoje, para vendas internacionais ou até mesmo multinacionais que estão aqui no país, para comprarem delas, elas precisam ter certificação. Isso gera o quê? Valor da empresa, o valor agregado à empresa, né? Ajusta as funcionalidades e prioridades. Aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos. Então, o dono do produto é quem vai receber esse produto final também. No caso aqui, nós podemos colocar como técnico de segurança o dono da empresa, que me solicita um procedimento para reduzir o número de acidentes dentro da empresa. Então, dentro disso aqui, o que eu preciso saber? Quem é esse responsável? Quem que é o dono desse produto? Quem é o dono do procedimento? No nosso caso, a empresa, né? O Scrum Master representa a gerência do projeto, né? Representa a liderança, é aquele capitão, é aquele cara que vai dar o norte, vai pegar, vai seccionar, vai pegar cada funcionalidade que ele precisa dentro do projeto e vai pegar a aptidão de cada um. Então, para criar um projeto, por exemplo, para redução de acidentes ou de quase acidentes, aonde eu busco ali? Eu busco um cara da CIPA, o cara que é atuante na CIPA. Eu tenho técnico em segurança. Eu vou trazer aquele setor na empresa que eu já mapeei, que tem um volume muito alto de acidentes. Eu trago o responsável daquele setor. E junto ali a gente começa a mapear, né? Quais são as aptidões de cada um. Ele também remove os obstáculos. Eu preciso de alguém que faça essa interface com o dono do produto, com o dono da empresa. Quem é que vai começar a galgar esses projetos para a gente, que vai começar a tirar esses empecilhos? Quem vai participar das reuniões, né? Ah, estamos gastando demais, o nosso prazo está curto. Quem é que vai fazer essa negociação? É o nosso Scrum Master. Garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe, né? Então ele vai trazer todo o subsídio para essa equipe trabalhar, para essa equipe funcionar corretamente, para começar a fazer as pequenas entregas. Porque senão, a cada empecilho que a gente tiver que retornar ao início, o projeto não anda. Então eu preciso dessa pessoa que dá essa agilidade, que dá o ritmo cadenciado para essa atividade, né? O que é um ritmo cadenciado, pessoal? É quando eu tenho um trabalho ritmado que ele não é rápido demais, mas ele é muito eficiente. Ele faz as mesmas entregas constante, né? Garante a colaboração entre os diversos papéis e funções. Então, se cada um vai ter um papel, uma função dentro dessa atividade, ele vai garantir que cada um dê o seu 100%, né? Ele também é um escudo nas interferências externas. É o cara que vai proteger o time, né? Enquanto o time trabalha, ele está ali fazendo toda a interface com gerentes, com o dono da empresa, com coordenadores, né? Porque muitas das vezes, quando eu tiro você dessa atividade principal que você trabalha para fazer um projeto, né, dentro da empresa, eu começo a ter essas barreiras, esses empecilhos. E ele vai ser o nosso escudo. Ele é o cara que protege o time, né? Planejamento do sprint. A equipe seleciona itens do produto, né, que é o nosso backlog, com os quais compromete-se a concluir, né? O backlog é criado, as tarefas são identificadas, estima-se de 1 a 16 horas para a gente poder fazer isso, né? Então, tudo tem método, e o método ele tem o seu tempo exato para isso.
de forma colaborativa, não apenas feito pelo Scrum Master. Olha só, como não é baseado em quem lidera, é baseado nas capacidades e aptidões de cada um. Então é colaborativo, cada um vai dizer em que pode colaborar com o projeto, né? Um projeto de alto nível é considerado. Então, a partir desse momento, eu tenho equipe formada, né? Não é uma equipe inchada, é uma equipe formada de alto nível. Então, eu vou pegar sempre os melhores de cada setor que eu preciso ali, ou os mais interessados na solução do problema. Diariamente, as pessoas se reúnem, e lembra que eu falei do post-it? Parece algo de outro mundo, a gente está falando muito em inglês, palavras americanizadas, mas olha isso aqui. Na prática, gente, uma equipe de Scrum trabalhando. Faço pequenas reuniões de 15 minutos, tá? Diariamente. Então, todos os dias eu vou ter um parâmetro do que há por fazer, do que está em andamento e o que já está pronto, tá? E esse é outro procedimento que mais à frente a gente pode falar também, que é o chamado Kanban, né? Geralmente essas reuniões são todos de pé. Por quê? Porque se sentar, essa reunião de 15 minutos, ela vira 30 minutos, ela vai virar 1 hora. Daqui a pouco eu estou fazendo mais reuniões do que desempenhando atividade. Não é para a solução de problemas. Todo mundo é convidado. Apenas os membros da equipe do Scrum Master é que podem opinar, né? Da equipe, o Scrum Master e o dono do projeto. Eles vão opinar de forma uniforme. Então, todos têm voz e vez, né? Isso ajuda a evitar reuniões desnecessárias. Por quê? Porque muitas das vezes, o que acontece? O Scrum Master, que é o nosso líder, ele vai nos reunir com a gente, daqui a pouco ele reúne com o dono do projeto, aí volta com a gente de novo? Não, a reunião ela é feita com todo mundo. Então todos são chamados para essa reunião, tá? 3 questões para todos. As respostas não são relatório para o Scrum Master. Elas são compromissos perante aos pares. Olha a diferença novamente. Porque um relatório do nosso chefe, muitas das vezes eu vou lá, redijo o documento, faço um documento ali, gerei a entrega, né, que eu tenho para fazer para o meu chefe. Bacana. Me eximi de responsabilidade. Agora não. Agora eu tenho os meus pares. Todos somos iguais, né, naquele ambiente de trabalho. Então agora são compromissos assumidos. Então, um compromisso assumido é diferente de um relatório. O compromisso assumido com o processo, compromisso assumido com o procedimento, ele também traz responsabilidade para quem assumiu esse compromisso. Então, acaba que ele é baseado muito em pessoas, não em processos. Tá? Passo a revisão do sprint, né? A equipe apresenta os resultados obtidos durante o sprint, tipicamente demonstração de novas funcionalidades ou a sua arquitetura informal. Geralmente a gente gasta 2 horas para essa apresentação e não vou utilizar slide. O que eu vou utilizar? Basicamente um flip chart, né, onde eu vou escrever o que foi feito, o produto em si. Todo o time vai participar e todo mundo é convidado para essa apresentação. É aqui que eu vou mostrar se faz sentido ou não aquela pequena entrega, certo? Periodicamente, observe o que funciona e o que não funciona. Tipicamente 15 a 30 minutos, né? É feita é feita a cada sprint, a gente faz essa reunião de 15 a 30 minutos. O que é que funcionou e o que é que não funcionou. Fiz a minha apresentação, então agora reúne o Scrum, o Scrum Master, o dono do produto, os membros da equipe e os clientes. E a gente verifica, funcionou? Beleza, bacana, daqui para frente. Não funcionou? Volta nessa pequena etapa e segue em frente depois, certo? Fazendo o sprint novamente. Tá? Inicia, para, continua. Olha só, mas, nossa, não vai dar tanto trabalho assim? A equipe discute, gente, o que gostaria de iniciar a fazer, né? O que é que ela quer parar de fazer e o que ela quer continuar fazendo. Então, isso, dentro dos nossos projetos, é importantíssimo que a gente faça isso aqui, ó. Iniciar a fazer, né?
É aquela tabelinha que eu vou colocar ali, o que eu preciso fazer. Parar de fazer. Já identifiquei quais são os vícios, quais são as dificuldades que nós temos, então eu já sei o que eu preciso parar de fazer. Então eu tenho essa ligação aqui um pouco mais curta. O que eu preciso continuar fazendo? É aquilo que deu certo. O que deu errado, a gente para. O que deu certo, eu continuo. Por fim, o que eu vou chegar? No produto acabado, né? Fez os requerimentos, uma lista de todo o trabalho desejado no projeto. Idealmente, na forma em que cada item tenha seu peso, de acordo com a vontade do cliente ou usuários. Priorizado pelo dono do produto e repriorizado no início de cada sprint. Então, aqui é o produto acabado baseado em todas as etapas em que a gente veio discutindo, certo? Então, nesse momento, eu tenho a certeza que eu vou entregar um produto que faz sentido para a pessoa que solicitou, que faz sentido para a empresa, o procedimento que eu estou criando, faz sentido para os trabalhadores que estão expostos aos riscos, chance de quase 100% do meu projeto estar aprovado. Então, eu ganhei tempo, eu envolvi equipe e eu também envolvi todos no processo, que seriam os responsáveis. O meu projeto final seria uma redução dos acidentes. Então, fatalmente, eu vou chegar nesse processo. Né? Um exemplo, né? Permitir que o usuário faça uma reserva, permitir que o usuário cancele uma reserva. Isso aqui seria no caso de um projeto voltado para um software, por exemplo, de hotel. Então, eu consigo criar um produto muito bem desenvolvido e especializado. Né? Olha só, eu posso utilizar em base de dados, em ciências da vida com funcionalidade de estudos genéticos, né? Em serviços financeiros. Então, eu tenho essa função do Scrum em tudo que a gente vai fazer. E voltando para a nossa área de segurança, a gente consegue também, tá? Para finalizar com vocês, pessoal, cada indivíduo escolhe o trabalho que fará, a atualização diária, né, da estimativa de trabalho restante. Qualquer membro da equipe pode adicionar, apagar ou mudar tarefas. Então, não é baseado em liderança, é baseado em pessoas. O trabalho aparece a partir do sprint. Então, a cada sprint, a gente consegue definir quais são as atividades que vão ser feitas. Se a tarefa não é clara, defina como item, né, com uma quantidade maior de tempo e subdivida depois. Então, eu posso pegar o mesmo projeto que eu já dividi e subdividir ele em partes. Né? Atualize as coisas a serem feitas na medida que forem se tornar mais conhecidas. Defina as tarefas semanalmente, diariamente e eleja prioridades. O quanto eu vou precisar de pessoas, né, voltadas para cada atividade, o quanto eu vou precisar de tempo. Então, eu vou definir dessa forma. Certo? É aqui que eu queria chegar com vocês, no final do Scrum ou do método ágil, tá? Eu vou parar nosso compartilhamento aqui. Eu espero que faça sentido para vocês mais uma metodologia de gestão de projetos que a gente pode implantar no nosso ambiente de trabalho, tá? É o que nós temos hoje de mais moderno no ambiente de trabalho, são os procedimentos que a gente pode implantar no nosso dia a dia, certo? Então, o Scrum é um dos métodos. Nós temos o método ágil, nós temos o método Kanban, que você pode encontrar vários softwares gratuitos, né? Que a gente chama. Um deles pode ser o Trello. Pesquise, dá uma olhadinha. Ele é baseado como se fossem stickers, né? Como se fosse no famoso papelzinho que a gente tem de anotações, só que ele pode ser utilizado no computador, pode ser utilizado no celular, né? Ele te dá uma funcionalidade muito grande. Pode ser adicionado a equipes. Então é um método que funciona muito bem, gente, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vocês vão estar participando da aula presencial com o nosso professor aí do presencial. Ele vai estar com vocês nesse sábado agora. Aproveitem bastante esse momento. Tirem suas dúvidas e eu estou no chat à disposição de vocês também. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa noite e até o nosso próximo encontro.